Saudações e é bem-vindo. Esta é mais uma edição do programa Janela de Integridade. Hoje, o programa propõe-se a falar sobre gestão de infraestruturas no país. Apenas uma a cada 10 infraestruturas desportivas no país foi erguida depois da independência. Para ser mais precisa, só 9 dos 122 recintos desportivos distribuídos por Moçambique foram erguidos depois de 25 de junho de 1975. Aliado ao baixo número de edificações, o país debate-se com a fraca gestão destes espaços, a insustentabilidade e a degradação severa. A reprovação do Estádio Nacional do Zimpeto, o símbolo de orgulho do Consulado Guibuza, é a expressão máxima desse descaso, com altos custos para os cofres do Estado. O Media Lab sabe que 58% das infraestruturas do país, que se traduz em 71 espaços, estão atualmente em estado avançado de degradação e a província de Maputo é responsável por 27% desse rastro de inoperância. Acompanhe neste programa a dimensão do problema e o seu impacto para o desporto de alto rendimento. A atividade desportiva em Moçambique debate-se com esquecimento, má aplicação de fundos e com resultado previsível. Carência de infraestruturas e uma metodologia cujos resultados escasseiam, o que condiciona o rendimento desportivo. A título de exemplo, há 12 anos que Moçambique não se qualifica para o CAN, em contraste com o campeonato de sub-20 da COSAFA, que coincide com o investimento privado da Associação Black Bulls, equipa cuja espinha dorsal foi responsável por essa conquista inédita para o país. Só na cidade e província de Maputo, por exemplo, 19 das 34 infraestruturas desportivas visitadas pela nossa equipa do Media Lab estão completamente degradadas ou em vias de degradação, o que significa que pouco mais de uma em cada duas infraestruturas desportivas não oferecem condições para a prática do desporto. Temos que ter balneários em condições, temos que ter áreas de lazer, porque as áreas de lazer são o que vão ajudar para a sua manutenção. A área para a mídia é fundamental. Vocês são quem divulgam a atividade desportiva. Devem ter ali umas 3 casas de banhos, 3 balneários para os homens, 3 para a área feminina. Além dos balneários, áreas complementares para o aquecimento. A maior parte dos nossos clubes aqui não temos essas condições. Outro ponto fundamental de um posto de primeiros socorros é um posto médico. Essas são as condições mínimas que uma instalação deve ter. Pipe acrescentou ainda que a maior parte das nossas infraestruturas não tem medidas oficiais, principalmente dos clubes. Isso é um ponto que tem afetado muito o nosso desporto. Quando vem a inspeção, medidas oficiais não temos. Então, 2 a 4 pavilhões que têm as medidas oficiais. Estão a falar do Machaquer, do desportivo, do pavilhão da académica, são os pavilhões que têm medidas oficiais. O resto dos pavilhões não tem as medidas oficiais. Há medidas oficiais para alta competição, tem medidas padronizadas para os desportos de formação e de recreação. É necessário que esses aspectos sejam acautelados. Temos que ter centros de formação desportiva. Nós precisamos de ter centros de formação desportiva de base, precisamos de ter centros de excelência desportiva e precisamos de ter centros de estágio. Uma infraestrutura desportiva, por exemplo, não pode estar a mais de 10 minutos do local da residência dos atletas. As condições avançadas pelo especialista em infraestruturas desportivas mostram um contraste quando comparadas com a realidade das infraestruturas visitadas pela nossa equipa de reportagem. O estádio do Grupo Desportivo do 1º de Maio, localizado no bairro da Machaquene A, é um dos reflexos desta triste realidade. Construído durante a era colonial, hoje encontra-se num estado de avançada degradação e sem um plano de manutenção em vista. A situação da degradação das infraestruturas afeta em grande parte o desempenho de quem traz consigo o sonho de tornar-se um grande atleta. Rui Guilamba, jogador sênior da 2ª Divisão do Grupo Desportivo 1º de Maio, diz estar a enfrentar várias dificuldades com o estado da infraestrutura, principalmente com o campo, onde realiza a sua arte. Para um jogador que não pratica os jogos do bairro, fica mais difícil ainda quando treina em um campo pelado para efetuar jogos num campo relevado. Tem tido várias dificuldades no próprio controle de bola, e quando não tens uma chuteira adequada
e o campo pode até tornar-se escorregadio. Vamos para um campo elevado, nos preparamos muito bem fisicamente, porque não é fácil. Não é fácil, ele às vezes torna-se um pouco pesado, não é fácil. Tal como Rui, Badrudino Comé e Célia Sambo, ressentem-se das condições da pista do Parque dos Continuadores, local onde treinam e fazem as suas competições. É impossível treinar em Moçambique devido às condições. Essa pista não é privada, esse é o primeiro ponto. Para uma atividade desportiva que tem o objetivo em atingir o nível internacional, tínhamos que ter uma pista privada onde só tem direito de uso quem é por direito. E o que não acontece aqui na nossa pista, qualquer pessoa aparece, entra, faz o que quer e sai e vai embora. Caso em alguns momentos a hora coincide com as atividades desportivas dos nossos atletas aqui, estamos a treinar, tem pessoas a passarem pela pista, então isso em algum momento afeta a nossa concentração. Não reúne nenhuma condição para a competição essa pista, mas pronto, o que fazermos já que temos, usamos para treino, usamos para competição, a manutenção da mesma não é feita devidamente, então torna-se muito complicado. Temos alguns problemas na pista, principalmente na partida dos 100 metros. Na partida dos 100 metros e 100 metros barreira, as marcações não estão devidamente visíveis. Não estão visíveis, já estão mais gastas. E nós, para conseguir marcarmos as barreiras no lugar fixo, tem sido um problema. Nós temos que procurar telefones, por vezes, só para focar em baixo, para poder ver a marcação, para podermos colocar a barreira. Isso está sendo muito difícil. Com vista a capitalizar os ganhos na atividade desportiva, os atletas exigem. Os próprios coordenadores de atletismo tinham que sentar, conversar com o diretor, nesse caso, para poder termos acesso ao material. Exemplo, nós estamos a precisar de fotofinish, porque agora estamos a usar manual. O manual, por vezes, não tira um tempo exato que o seu atleta fez. Às vezes tem algumas falhas e isso é muito grave. Mais privacidade, esse é um primeiro ponto que deixa o atleta seguro e mais à vontade. Renovar a nossa pista, termos também o cronômetro eletrônico constantemente nas nossas competições e também não temos acesso aos balneários. Não justifica uma pista de atletismo não ter nenhum acesso aos balneários. Os atletas saem do treino, vão para casa, não fazem banho, não fazem nada. Isso é menos aconselhável para um atleta depois das atividades físicas. Tio Silva, psicólogo desportivo, oferecer melhores condições aos atletas implica mais chances de ter um alto rendimento. É por isso que nós falamos de atividade psicomotora. O fator psicológico está lá. Infraestrutura, sim, tem. É um dos pilares importantes. Mas, obviamente, que quem treina desde a iniciação, desde que é tratado como talento, numa infraestrutura melhorada, vai ter mais desempenho. Projetos técnicos têm a ver com as infraestruturas onde ele se treina. Há todo um conjunto de infraestruturas que devem ser criadas para que o indivíduo chegue lá. Os campos todos que eu conheço aqui, os campos não têm um ginásio, não têm um gabinete de fisioterapia. Por sua vez, os dirigentes das modalidades desportivas assumem a influência negativa que a falta da manutenção e reabilitação das infraestruturas tem para o desenvolvimento do desporto moçambicano. Quanto à realidade de Moçambique, infelizmente não é satisfatório. Só temos uma pista de atletismo em mínimas condições, que é o Parque dos Continuadores. O resto do país tem pistas de cinza, que é lamentável, muito lamentável. Estamos a trabalhar só com uma pista no Maputo, sem material, sem investimento em infraestruturais, ginásios, treinadores com capacidade, condições. Não vamos alcançar o objetivo. É muito difícil, eu lamento. Os atletas têm muita vontade de querer explodir, de querer aparecer, querer desenvolver, querer evoluir, mas as infraestruturas que o país tem não dão condições. Os dirigentes alegam que a solução para este problema transcende as suas capacidades e quem está com o apito para decidir, pouco ou nada tem feito para alterar a situação. São realmente factos que não têm contribuído por parte de quem manda para que a qualidade do nosso desporto em geral seja melhor, pois não vamos exigir que Eusébios e Lourdes Motola surjam assim de qualquer maneira. É preciso começar na base e neste aspecto
claramente que é uma reflexão que nós devemos ter que fazer. Temos, e várias reflexões já foram feitas, há vários seminários que acontecem, nós identificamos a doença, identificamos até a cura, mas depois quem manda é preciso ter vontade política para exercer e não o tem feito. Porquê? Porque normalmente nós só queremos resultados imediatos, apostamos só no resultado que nos dê alguns louros a nível público e não pensamos que para o conseguir é preciso construir, é preciso investir a longo prazo, essencialmente nestes aspectos de formação e de qualidade de infraestruturas que de facto não existem. Em Moçambique, a gestão e manutenção dos clubes é prestada pela direção das mesmas e as infraestruturas que pertencem ao Estado, a sua manutenção deve ser gerida pelo Fundo de Promoção do Desporto. Para Lourenço Antônio, gestor desportivo, não basta só construir infraestruturas modernas, deve-se também garantir a manutenção constante através da diversidade de meios de renda. Não pode ser apenas um local onde se vai praticar o desporto. Pode-se desenvolver outras atividades. Por exemplo, espetáculos musicais. Por exemplo, ter lojas de conveniência. Por exemplo, ter escritórios. Ter uma série de coisas que possam garantir recursos para os quais o indivíduo que está a explorar ou que está a fazer, a rentabilizar esse espaço, consiga ter para fazer a manutenção. Diante destes factos, procuramos ouvir do Fundo de Promoção do Desporto, responsável pela gestão de infraestruturas desportivas públicas, com vista a perceber o que estaria a falhar na gestão da manutenção das infraestruturas. E de utilizadores e do convívio que eu me referia, entre outras coisas, há fatores endógenos e há fatores exógenos. Há fatores internos e há fatores externos, não é? E, portanto, falar do Estádio Nacional do Zimpeto, estamos a falar de um património que é novo, é o único no país que existe, uma coisa nova, que exige coisas novas e parece-me que nós precisamos de nos ajustar para as tais coisas novas que nós construímos, que chama Estádio Nacional do Zimpeto. Ou seja, para nós convivermos com este padrão internacional, não é? Precisamos de nós próprios irmos ao encontro desse padrão. Se nós não formos ao encontro desse padrão, ele está aqui e não vai satisfazer aquilo que são os nossos sonhos. Então... Pereira admitiu ainda que o crescimento populacional não foi acompanhado pelo aumento das infraestruturas, fato que também contribui para a degradação das mesmas. E essas infraestruturas construídas no período colonial, grande parte delas foram concebidas para serem usadas por uma minoria da população que vivia em Moçambique, a população privilegiada, e por isso foram construídas nas cidades e vilas deste país, onde vivia a tal população privilegiada, por um lado. Mas, por outro, foram construídas num contexto em que, em termos de requisitos exigidos para o efeito, quer a nível internacional, quer a nível nacional, é diferente dos requisitos que atualmente são exigidos. Por outro lado, ainda, mesmo em termos de otimização, rentabilização, manutenção dessas infraestruturas, construídas no período colonial, estou a falar desde a década 20 do século XX. Para Francisco da Conceição, diretor nacional de desporto do alto rendimento, há uma necessidade de se requalificar as infraestruturas de modo que se adaptem aos padrões internacionais. Quase que a maioria das nossas infraestruturas desportivas estão descontinuadas. São infraestruturas que têm que ser modernizadas, têm que ser requalificadas para se adaptarem àquilo que são os padrões internacionais. E temos também, naturalmente, que erguer infraestruturas novas para fazer face ao crescente número de praticantes nas várias modalidades. A esta altura nós não podemos ter receio de experimentar outras coisas, porque pior do que as coisas se encontram em muitos clubes nesta altura, com certeza não vamos ficar. A tendência é tentar sempre melhorar, aprimorar, trazer novas técnicas, novas ferramentas, novas maneiras de lidar com o desporto no século XXI. O dirigente avançou ainda que constam das soluções para a gestão do desporto e suas infraestruturas
A aprovação do Plano de Financiamento do Desporto, a assinatura de um memorando com a Bolsa de Valores de Moçambique e a criação de outros modelos mais rentáveis. A Secretaria de Estado está, de um tempo a esta parte, a trabalhar numa perspectiva de, para além da discussão e eventual aprovação da lei de mecenato, se possa ter desenvolvido um plano de financiamento do desporto e que possa ser este responsável pelo financiamento do desporto e, consequentemente, poderá trazer outros resultados positivos. Tivéssemos, por exemplo, um memorando de entendimento com a Bolsa de Valores de Moçambique, no sentido de que esta, como uma instituição financeira e que tem know-how, tem capacidade, possa nos ajudar a empoderar os clubes, de modo que essas adotem uma nova maneira de gerir os clubes e que não seja exatamente a maneira de gerir os clubes que até aqui era feita. É preciso criar um outro modelo de gestão e que transforme os clubes em empresas rentáveis. Há muitos clubes que estão sentados em cima de minas de ouro e não sabem. Então, a nossa relação com a Bolsa visa isso, empoderar os clubes, induzir esses mesmos clubes para que eles possam aderir a uma outra forma de gestão e essa forma de gestão poderá também contribuir para que haja melhores recursos e, consequentemente, melhor tratamento das infraestruturas desportivas e maior adesão, maior massificação do desporto e também sucesso desportivo. No país existem pelo menos 122 infraestruturas desportivas, 113 construídas no tempo colonial e apenas 9 após a independência. Destas, 110 são para a prática de futebol e 12 para modalidades diversas. A nível da cidade e província de Maputo, existem 34 infraestruturas, das quais 26 são exclusivamente para a prática de futebol e 8 para outras modalidades. Deste número, 19 estão degradadas ou em vias de degradação. A marginalização das infraestruturas desportivas persiste até nas icônicas, como o Estádio da Machaba, o Estádio Nacional do Zimpeto, Pavilhão de Machaquene, Desportivo de Maputo, a Academia Mário Esteve Coluna e o Complexo Olímpico de Boane, condicionando ainda mais o desenvolvimento sustentável da atividade desportiva. Esta realidade não é só da cidade e província de Maputo. O cenário espalha-se um pouco por todo o país. A título de exemplo, é este complexo desportivo, na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado. O Estádio da Expansão, como é conhecida localmente, está estagnada há sensivelmente 7 anos. Este empreendimento nunca atingiu a finalidade almejada e hoje nada se vislumbra para além do total abandono. A negligência na manutenção das infraestruturas desportivas está desde a base e o cenário dos ginásios escolares, que constituem um dos primeiros contactos para o desenvolvimento das habilidades desportivas, também denunciam. Na Escola Secundária Estrela Vermelha e na Escola Filipe Samuel Magaia, o cenário é o seguinte: piso degradado, cobertura que cedeu com o tempo e cesto gasto. Enquanto isto não mudar, o sonho da conquista de títulos desportivos para o país está longe de chegar. Assim, a derrota será sempre uma regra e a vitória só virá por milagre. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos dentro de instantes para falar sobre a gestão de pontes. Durante a primeira temporada de Saúde e Vida, tivemos a oportunidade de aprender que o conceito de saúde não é só a ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde e bem-estar dependem de nós. Por isso, nesta segunda temporada, vamos continuar a aprender dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Vamos dominar assuntos relacionados com a nossa alimentação, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças, saúde materno-infantil. E porque um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, vamos também refletir sobre algumas normas sociais que têm impacto direto na saúde das mulheres. Portanto, eu convido-lhe a embarcar conosco nesta segunda temporada e vamos aprender a fazer as melhores escolhas e melhorar ainda mais a nossa saúde. Conte consigo! Bem-vindos de volta à segunda e última parte do nosso programa. Volvidos 5 anos, a ponte rodoviária e ferroviária na Avenida Gago Coutinho, no Mercado Vulcano, na cidade de Maputo, carece de uma reabilitação antes que o pior aconteça.
A vida dos utentes corre perigo, pois a degradação da infraestrutura obriga os transeuntes a utilizar a linha férrea como alternativa para escapar de possíveis quedas, numa estrutura agora sem barreira e com outros problemas. A situação repete-se na ponte, próximo à Coca-Cola, no município da Matola. Veja nessa reportagem o retrato de uma tragédia por acontecer. Quem por aqui passa expõe-se ao perigo, devido à cedência de mais de 10 metros da barreira de proteção da ponte, o que coloca em risco a vida dos utentes que carecem de alternativas para distanciar-se do malefício que a ausência da barreira pode causar. Rosalina Arnaldo vende nas proximidades da ponte há 10 anos. Hoje ressente-se dos riscos aos quais está exposta e conta na primeira pessoa a causa da cedência de uma das barreiras de proteção. Mas como lancha só que sou de cá, eu vim mais dentro, dá uma gaita com a ponte. Eu quando caiu tanto mas a ponte a dizer que a massa mesmo ia maneira. O pode não be menino de upani sikani wani ngomela na sikuti kaya. So eu kuni de upani wa amo de buka kuni wani gente bagasa. A ponte a dizer. Trata-se da ponte rodoviária ferroviária localizada entre as avenidas Joaquim Chissano e Gago Coutinho, próximo ao Mercado Vulcano, na cidade de Maputo, que há mais de 5 anos vem registrando um alto nível de degradação, desde queda de barreiras de proteção, parte de pontes enferrujadas e algumas rachas ao longo da mesma. Félix Sendela nasceu nesta zona e é utente da ponte. Sou desta zona. Eu, por exemplo, sempre que vou à esquadra, passo daqui e vejo isto, na verdade, está no mesmo. Não muda nada. Passa anos, isso não muda. Isso, na verdade, já tinha que ter alguma alteração, né? Conta que é desconfortável passar por este lugar por falta de barreiras de proteção na infraestrutura, aliado ao fato da mesma ponte atravessar uma linha férrea. Há pessoas que podem até ainda querer passar da ponte enquanto estão em estado de embriaguez. Em vez de ser empurrado, a pessoa cai por embriaguez ou por outra coisa. Porque lá é linha férrea, lá não tem a barreira. É difícil. Sendela acrescenta que de noite o perigo se intensifica. À noite, as pessoas para atravessarem a ponte é difícil. E ainda por cima não tem barreiras. Isso já está de qualquer maneira. Deverá se arranjar um meio de se consertar. O mesmo refere que tem havido intervenção do município, mas no sentido de fazer limpeza de drenagens. O que vi a repararem foi tubos de água. Eles tubos de água. Isso aí sim, eles reparam. Mas essas barreiras, por exemplo, a degradação da ponte, isso aí eles não estão nem por aí. Nem todos enxergam os vazios na ponte como uma ameaça para a sua segurança. Para algumas crianças, é um palco de brincadeiras. E para outras, um ponto de encontro para conversas, sem a consciência de que esta atitude pode estar fadada ao perigo que a mesma apresenta. Para além da degradação da ponte do Mercado Vulcano, o mesmo cenário verifica-se na ponte localizada no bairro Trevo, entre as paragens Bananeira e Coca-Cola, que igualmente encontra-se com a parte da barreira de proteção rompida devido a um acidente de viação, segundo conta Elina Benzima, utente da ponte. Acidente O perigo é iminente, diz Elina, que passa por aqui diariamente no escuro da madrugada em direção a Machamba, fonte do seu sustento. É caldo bem com uma bandido. Com uma bandido matumbela se kukumeka ku chavisa vele ku akava de ku panzekila akava de ruanga. Elina conta-nos que procura alternativas quando passa pela ponte e vê alguém suspeito, pois não sabe quais podem ser as suas intenções. Não pode fambela loko kususumeta wa ti vavisa. Segundo Agostinho Buque,
engenheiro de construção civil, as barreiras de proteção são de extrema importância. É sempre importante e indispensável a colocação deste parapeito dentro do guarda-corpo, que é um elemento de segurança. Ou estamos perante a um local de acesso livre de peões, e este elemento só vai trazer garantia mesmo de segurança, evitando possíveis quedas. Quedas essas temidas pelo Fenias Zugola, que tem menores que usam a ponte. É um sítio arriscado, é assim. Minha filha, tua filha, pode vir a cair daqui porque não tem nenhuma proteção. O engenheiro fala ainda sobre os procedimentos que antecedem a reabilitação de pontes. Nós temos aquele trabalho que se chama melhoramento localizado, não é? Então tem que se fazer um levantamento das necessidades, então, no sentido de melhorar aquela infraestrutura. E sobre o melhoramento das infraestruturas, os utentes deixam apelo a quem de direito. Queria pedir, o governo que recompôs isso aqui do jeito que é como deve ser. Como era muito na Batuúzi, tem uma gata ponte, porque a ponte de Camarasa melhor maneira. A ponte de Buissama, se tem a maneira, essa ponte de A nossa equipa dirigiu-se à Direção Municipal de Estradas e Pontes para saber do plano de reabilitação da ponte. Desta instituição, tivemos a orientação de buscar a resposta na Administração Nacional de Estradas. Entretanto, em contato com a Administração Nacional de Estradas, avança que cabe ao município responder pelas pontes urbanas. Aquela ponte não entra no plano da ANE. A ANE lida com as pontes que ligam vilas. Se for província, está a responsabilidade da ANE, Maputo província. Se for Maputo cidade, é com o Conselho Municipal. Este cenário demonstra a ineficácia de quem devia zelar pelos seus munícipes. E na busca por culpados, as entidades isentam-se da sua responsabilidade. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Janela de Integridade. Para a semana, temos mais informações de interesse público. Siga-nos nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Media Lab.